Queridos professores, sejam bem-vindos à classe do Hall do Berço. A Bíblia nos diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso, o seu coração, ele deve estar completamente imerso, ele deve estar voltado para as nossas crianças, para os nossos bebês. E que a sua vida possa refletir a essas crianças o amor de Jesus. Nós temos aqui algumas sugestões de presentes e incentivos. Por exemplo, para o aniversariante, a gente tem um cupcake de EVA. Este cupcake, nós podemos cantar os parabéns primeiramente para a criança, depois, ao abrirmos o cupcake, ali dentro estará a lembrancinha para a criança. Uma outra sugestão que nós damos é para o Dia dos Professores. Nós temos dentro desse trimestre esta data. No Dia dos Professores, nós podemos, por exemplo, dar esta bolsinha de tecido e de feltro. É uma bolsinha de costura, tá? Nós temos aqui os itens necessários para fazermos a costura. Uma outra sugestão que nós podemos dar também é este chaveiro de coração. Já que estamos trabalhando o Ministério com Paixão, está aqui um coração mostrando o nosso amor pelo Ministério. Uma outra sugestão de presente para o Dia das Crianças está aqui. Este presente é uma bolsinha com os lápis de cor, né, que a criança pode levar depois e usar na igreja, no culto familiar, vai ser muito útil. Para o Dia dos Professores também, nós temos essa bolsa feita de tecido. Você percebe que nós temos corujas aqui, porque a coruja é o símbolo do magistério. Então, um excelente presente para os professores e muito útil também. Temos aqui, feito em tecido, um porta-garrafa. Nós temos aqui guardadinha a nossa garrafa d'água para a gente se manter sempre hidratado no momento em que nós estamos ensinando as nossas crianças. Como incentivo de presença, nós temos aqui, feito de EVA, a matriosca e o soldadinho russo. Essa matriosca, ela é composta de 13 partes. A criança, ela vai montando, vai colando cada uma das partes. A menina monta a matriosca, certo? E depois ela leva para si como um presentinho. E o menino, ele leva o bonequinho russo. Ele termina de montar o bonequinho e ele tem um bonequinho russo para levar para casa. Esse aqui é um incentivo de presença. Outro incentivo de presença que nós temos também aqui é essa borboleta. Cada bolinha dessa borboleta vai sendo montada e no final a criança pode levar de presente a borboleta. Para os visitantes, como a gente não sabe o nome da criança, uma sugestão que damos são esses crachás aqui. O crachá azulzinho para o menino, o crachá cor-de-rosa para a menina. Assim a gente coloca o nome da criança, a gente consegue conversar com ela pelo nome e depois ela tem uma lembrancinha para levar também. Como incentivo de verso áureo, nós temos aqui aquele menininho e aquela menininha. Eles estão abraçando cada verso áureo. Cada sábado eles recebem o verso áureo e vão juntando ali os versos áureos para depois levarem tudo para casa como lembrança, como presente. Mas nós temos mais algumas datas comemorativas. Por exemplo, nós temos o Natal. Para o Natal, a gente pode usar, por exemplo, aqui, esta arvorezinha. Esta arvorezinha a gente usa como incentivo de verso áureo, em que a gente dá a árvore para eles e eles vão colando os botões e aí eles têm um enfeite de Natal depois no final do trimestre para levar para casa. Temos aqui também como sugestão, tanto de verso áureo quanto também de presente de Natal, nós temos estes quebra-cabeças. Por que dá para fazer as duas coisas? Porque eles têm 13 peças e aos poucos, ao longo do trimestre, eles vão montando o quebra-cabeça e, por fim, eles podem receber, então, o quebra-cabeça de presente. Nós temos uma outra sugestão aqui, que são algumas embalagens de presentes. Nós temos esta embalagem aqui, o que tem o menino Jesus, e nós temos também esta embalagem aqui, em que aparece Maria, José e Jesus.
E aí a gente faz a embalagem para lembrar do verdadeiro significado do Natal. E ali dentro a gente pode colocar então um presentinho. Podemos também fazer uma sacolinha de EVA para colocar algum tipo de presentinho para eles como presente de Natal. Por fim, eu guardei para vocês aqui uma outra sugestão para os professores, principalmente para as professoras, que eu acho que elas vão gostar. Essa sugestão é uma touca. Olha só como é que essa touca funciona. A gente coloca a touca aqui, certo? Ela é bem facilzinho de fazer e ela será bem útil no momento de tomarmos banho. Aqui, bem na ponta, nós temos um elástico e um botão. Pronto, já estamos bem protegidas para tomarmos banho. Mas agora, Rita, que eu já estou pronta para tomar banho, diz para nós aí o que nós temos a respeito das missões. Simeia, você está linda com esta touca, mas não esqueça que nós queremos uma de presente. Neste trimestre, nós estaremos trabalhando com o campo missionário da divisão euroasiática. As nossas ofertas serão direcionadas para auxílio naquela região. Nós temos aqui a roupa do russo. Nós temos um colete, a camisa branca é normal e o gorro. O menino vai estar com este gorro enquanto você canta, você fala da oferta. E quando ele for tirar a ofertinha, ele tira o gorro, vira e coloca as ofertinhas das crianças dentro do chapéu do russo. A menina tem um colete mais alegre, mais floral. Ela pode tanto entrar com o chapéu do russo ou também com este ursinho aqui, que é um pote onde as crianças colocarão as ofertas. Nós temos também 2 aventais. O avental do menino, ele vai colocar o avental e vai usar também o ursinho para recolher a oferta. A menina, ela tem o avental da matriosca, que tem um bolso, então ela não precisa ficar com o ursinho na mão. Ela vai andar com o avental e as crianças vão colocar a ofertinha dentro do bolsinho da matriosca. Nós temos uma ideia para que a criança não chegue na escola sabatina e fique com o dinheiro na mão. Nós temos essa niqueira, onde ela vai colocar o dinheirinho aqui dentro, tanto a oferta quanto a nota, e ela vai guardar aqui até o momento de recolher a oferta. Assim ela não ficará com o dinheiro na mão ou pode até colocar na boca as moedinhas. A divisão euroasiática, nós temos esse painel para incentivo de presença. As crianças, quando chegam na escola sabatina, elas receberão essa pequena matriosca e você vai cantar, vai dar as boas-vindas para ela e ela vai colocar essa pequena matriosca junto com a maior, ok? Então, este é um incentivo de presença. Este daqui é um incentivo para as ofertas. A cada sábado, nós vamos colocar os balões, só que os balões devem ficar todos caídos para que as crianças não vejam. Então, a cada sábado que nós alcançamos o alvo, nós vamos colocar aqui o balão, indicando que o primeiro sábado foi alcançado o alvo e assim sucessivamente até o 13º sábado. Este daqui é o mapa da divisão euroasiática. A cada sábado, nós colocaremos um livro. Este livro, a criança vai tirar, quem tirar a oferta, normalmente coloca o livro. Então, alcançou o alvo, tirou a ofertinha e vai ser colocado o livrinho aqui para que a criança possa ver que o alvo foi alcançado. Nós temos também esse iceberg. Esse iceberg é para presença. Você deixa a ursa mãe no centro e a criança que chega, ela pega o ursinho e coloca representando que ela chegou no horário. Nós temos que ter esse incentivo para que a criança tenha motivação de chegar no horário durante o sábado. E isso vai fazer com que ela incentive o pai a estar também no momento da escola sabatina dos adultos. Nós temos aqui esta escola. Nós estamos ajudando para que o Centro Educacional do Cazaquistão seja construído. Então, esta escola, ela tem as carteiras e tem as mesinhas. Então, o prédio mais a mesa e a cadeira formam os 13 sábados.
Então, a cada sábado, a criança alcança o alvo, leva a sua oferta, a classe alcança o alvo e você coloca a mesinha ou a cadeira. Então, esses são os incentivos, tanto de oferta quanto de presença para o trimestre da divisão euroasiática. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito das lições deste trimestre. A primeira lição, a lição do primeiro mês, é a cura de um aleijado. Esta lição aborda a comunidade, o princípio do elo da graça de comunidade. Ou seja, quando nós estivermos contando a história, devemos enfatizar a mensagem que eu posso ajudar as pessoas. Esta mensagem vai ser contada nessa história. Nós estamos utilizando aqui um painel. Sempre compensa investir num bom painel. Este é durável porque ele é feito de tecido. Para uma sala que tem pouco espaço, ele ocupa pouco espaço e, além do mais, ele também ajuda na decoração. Nessa história, nós sugerimos utilizar, em vez de moedas que estão sujas, são muito manuseadas, sugerimos utilizar os botões. Esses botões, eles lembram o bronze envelhecido, ou seja, ajuda a pensar que é uma moeda antiga. Então, nós podemos utilizar os botões como moedas. Em um momento da lição, no momento em que o paralítico ele é curado, ele louva a Deus. E no auxiliar, a sugestão é que nós tenhamos instrumentos rítmicos para as crianças comemorarem. Este instrumento aqui, ele é bastante simples. Ele é composto de uma alça, de garrafa de água de 5 litros e tampinhas de garrafa dentro de um arame. E assim nós temos um chocalho de barulho agradável. E agora, Rita, nós temos outras sugestões para utilizar? Sim. Nós temos um avental. Este avental, nós podemos usá-lo na hora das histórias, na classe com as crianças, e podemos também usá-lo no momento da adoração infantil, porque isso deixa a professora mais confortável e fácil para agachar, para ter os movimentos durante a história. A sugestão que eu trouxe para vocês é essa história de fantoche. Você tem um suporte de isopor, você faz o cenário aqui, como foi a cura do paralítico que estava na porta do templo. Então nós temos o paralítico, ele é feito de EVA, a sua caminha, você pode colocar o velcro e fazer com que ele fique embaixo, ou você pode prendê-lo também na parte de cima. Os personagens, eles estão com um palito, você vai fazer o bonequinho e vai colocar o palito para que quando você for contar a história, você possa apresentá-lo aqui. E depois que você falou o que aconteceu, ele tem 2 velcros e você vai colocá-lo na parte de mais em cima para que ele fique mais visível e fique proporcional na escada. O segundo personagem também é idêntico ao primeiro, o trabalho dele, e você vai colocá-lo também aqui na escada, na parte mais embaixo. E quando ocorre o milagre, você tira o paralítico e você vai trazê-lo já curado. Então, ele vai ficar feliz, vai fazer o louvor, né, ao Senhor, agradecido pela cura, porque ele foi curado em nome de Jesus. Então, esta é a sugestão da segunda opção para a história. Pois é, Rita, mas olha só, existe na lição uma parte muito especial que nós, como professores, precisamos mostrar aos pais. Porque nós, como professores, devemos ajudar os pais, lembrando-os de que a educação espiritual dos seus filhos é responsabilidade deles. E aqui na lição existe a seção Fazer e Dizer. Nesta seção, há sugestões diárias da semana inteira do que o pai pode fazer durante o culto familiar enquanto está estudando a lição. Por exemplo, utilizar ataduras. Enquanto os pais estão contando a história para a criança, eles podem enfaixar a perninha do seu filhinho. Assim, o seu filho estará ali vivenciando a história e aprendendo e fortalecendo a mensagem da lição. Uma outra sugestão que nós damos é que a criança aprenda a compartilhar, que também está na lição, porque nós podemos ajudar as pessoas compartilhando alimento. Então, nós podemos ajudar
a criança pedindo que ela compartilhe o seu lanchinho com uma outra criança. Além do mais, uma outra maneira que nós temos de ajudar os nossos pais é ajudando-os a decorarem o verso áureo, a criança decorar o verso áureo. Como é que a gente pode fazer isso, Rita? A criança, quando ela faz os gestos, ela tem facilidade em memorizar aquilo que ela está decorando, não é? Então, o verso áureo deste mês vai ser este. Vamos fazer juntos os gestos? Vamos. Precisamos ajudar as pessoas. Então, dessa forma, a criança vai memorizar e vai ter facilidade em guardar o verso áureo. Muito boa ideia. Legal. No segundo mês, a história é sobre a viagem de Paulo. Essa história aborda a dinâmica do elo da graça do serviço. Nessa história, enquanto nós estivermos contando a história, não podemos nos esquecer de enfatizar a mensagem: falarei aos outros sobre Jesus. Novamente, utilizaremos um painel de tecido. Nós já falamos sobre as vantagens de usarmos um painel assim. Podemos utilizar também um barco de um tamanho que a criança possa entrar nele. Este barco, particularmente, ele é feito de papelão e de tecido e ele é desmontável. Lá no final da história, depois do livramento do naufrágio, Paulo e Lucas, eles comemoram a salvação. E no auxiliar, sugere que nós tenhamos alguns instrumentos musicais. Nós temos aqui uma lata decorada, que se torna então o nosso tambor. Nós temos para as baquetas, palitos de churrasco com bolinhas de isopor na beirada. E então, nós temos aqui um tambor bem agradável que as crianças vão gostar de utilizar. Uma outra sugestão que nós damos aqui é utilizarmos garrafinhas PET. Dentro das garrafinhas, nós temos grãos, arroz e feijão, que se tornam chocalhinhos, certo? Essa aqui, por exemplo, nós podemos utilizar inclusive na música A Chuva Cai, para as crianças cantarem com esses chocalhos. Mas não é só isso. O que mais, Rita, nós temos aqui? Sim, nós temos agora o novo cenário dessa história do livramento. Então, nós usamos o mesmo suporte e só trocamos o cenário. Então, os dois bonecos, você pode usar os mesmos bonecos da outra história e você vai mostrar aqui o barco. Esse barco foi feito de EVA também, com enchimento de pluma, e você vai colocar o velcro para anexar o barco aqui na história. Então, olha, ele fica paradinho aqui. Deixa eu só colocar assim. Ele vai ficar aqui e você vai mostrar os personagens. E quando o Paulo fala que haveria a tempestade, quando ocorre a tempestade, as pessoas ficam muito assustadas. Então você vai mostrar por fora, não colocar, porque senão o barco teria que ser muito grande para o cenário, ok? E essas nuvens aqui, quando você for contar a história, elas também têm velcro. Então as crianças podem vir e colocar as nuvens, mostrando que haverá a tempestade. Muito legal, muito bonito. Mas a gente não pode esquecer daquela parte que nós já falamos, a parte de fazer e dizer da lição da escola sabatina. Devemos ajudar os pais a se lembrarem de como fazer um culto familiar interessante ao estudar a lição. Nas sugestões do fazer e dizer da lição deste mês, nós temos aqui a sugestão de fazermos dobraduras, um barquinho de dobradura. O pai faz o barquinho de dobradura enquanto está contando a lição e ele pode adicionar personagens. Aqui está Paulo, aqui está Lucas e aí eles vão contando a história. Qualquer utensílio que eles têm em casa podem ser os personagens, porque a criança ela vai entender. E enquanto ele está contando, a criança ela está se envolvendo na história. Uma outra sugestão que aparece também lá na lição da escola sabatina para os pais utilizarem é usar uma lanterna. A lanterna você escurece todo o ambiente e a lanterna faz então o papel do relâmpago lá da tempestade. A criança vai gostar bastante. Mas a gente também tem mais uma dica para dar. Qual que é a dica, Rita? Vamos falar o verso áureo fazendo os gestos, ok? Falem de seus atos maravilhosos.
Então, esses gestos vão fazer com que a criança grave e saiba o verso áudio durante esse mês. Vamos falar de novo o verso? Vamos falar de novo. Falem de seus atos maravilhosos. Muito bem. No terceiro mês, a história Anjos Cantando aborda a dinâmica graça, duelo da graça, a graça de Cristo. Nessa história, precisamos enfatizar a mensagem de que Jesus gosta de ficar com a gente. Nós já mostramos vários cenários, 2 cenários na verdade, que eram de tecido, painéis feitos de tecido. Agora queremos mostrar uma outra sugestão, uma outra maneira de compormos o cenário. Neste caso aqui nós temos tecido com feltro e temos os personagens. Estes personagens eles são feitos de garrafa PET revestida de feltro, com o acabamento em CD. Todos eles são personagens, os grandes aqui são personagens de material reciclável. A história, ela vai do nascimento de Jesus até a sua segunda vinda. Na segunda vinda de Cristo, nós iremos para o céu. E lá no céu, nós receberemos coroas de ouro, vestiduras brancas. Lá no céu, nós teremos algumas coisas diferentes. Por exemplo, caminharemos em ruas de ouro. Podemos utilizar este TNT metalizado para ser a rua de ouro para as crianças caminharem por cima. No momento lá da história em que formos falar que o céu é um lugar muito feliz, existe inclusive uma música falando que um lugar feliz é o céu, o auxiliar sugere que utilizemos aqui um sino. Este sino ele foi feito também com garrafa PET, pintado com spray dourado. E aqui dentro do sino nós temos guizos. A gente coloca ali vários guizos. Estes guizos então darão um barulhinho suave e também lembrarão do Natal. Mas isso não é tudo. Temos mais algumas sugestões para serem dadas. Quais são as sugestões, Rita? E esse avental? Ele é diferente do rosa. É um novo avental que nós estamos utilizando para adoração infantil também. Tanto na adoração infantil, como neste momento que nós estamos contando as histórias para as crianças. Nós estamos aqui novamente com este novo cenário, onde os anjos anunciam aos pastores o nascimento de Jesus. Aqui nós temos os pastores que estavam nas montanhas, cuidando de suas ovelhas. Então nós colocamos os pastores, eles são do mesmo formato com o velcro, onde nós vamos colocá-los aqui no cenário. E as ovelhas, elas também são com velcro. Então quando você iniciar a história, você pode pedir que as crianças venham e coloquem as ovelhas. E quando os anjos anunciam aos pastores, você vai mostrar os anjos e eles também serão retirados do palito e serão colocados no cenário. Então, é essa a história que você pode contar com os palitos, também anexando os personagens no cenário. Pois é. E nós não podemos nos esquecer da parte em que ajudamos os pais a contarem a história da lição para os seus filhos. Lá naquela parte da lição do fazer e dizer, tem algumas sugestões que podem ser dadas para os pais fazerem. Por exemplo, temos aqui os anjos anunciando o nascimento de Jesus, aquela noite estrelada. E eles podem fazer um mobile com estrelas. Este mobile é bastante simples, você usa uma vareta com estrelas de EVA. Enquanto o pai estiver contando a história, ele estará fazendo o mobile para a criança, vai envolver a criança e eles passarão bons tempos de qualidade juntos. Outra sugestão, já abordando a segunda parte da história, é o momento em que Jesus virá nas nuvens. Na lição, a sugestão é que os pais eles contemplem as nuvens junto com os filhos. Mas eu tenho certeza que eles gostarão bastante de fazer a sua própria nuvem com algodão, cola e papel. Estes momentos serão momentos preciosos
do pai e filho na educação espiritual dessa criança. Mas a gente não pode esquecer de mais uma coisa. E nós temos também o nosso verso áureo, que nós não podemos deixar de fazer os gestos para que as crianças acompanhem e tenham uma melhor memorização. Então nós vamos falar. O Senhor disse, eu amo você. Vamos repetir? Vamos. O Senhor disse, eu amo você. Agora, temos um outro momento muito especial. Este momento especial é o momento dos pais. Aquele momento enquanto as crianças estão nas atividades prévias e que os pais, eles então serão alimentados espiritualmente conosco, os professores. A maioria das mães com bebês pequenos, elas não tem muito tempo para se alimentar espiritualmente enquanto está acontecendo o sermão, por exemplo, porque elas estão envolvidas ali com o seu bebê. E este momento é muito especial. Para ele, nós sugerimos a leitura deste livro, a leitura do livro Como Ensinar Seu Filho a Amar Jesus. Pode funcionar, por exemplo, como um clube do livro. Cada sábado é um trecho estudado, um trecho é debatido com os pais. Essa é uma sugestão. Uma outra maneira de estudarmos, e podemos fazer isso também com o livro Orientação da Criança, é xerocar trechos do livro e dar um pedaço para cada pai, para cada mãe, um parágrafo que seja. E aí, naquele momento, cada pai, cada mãe leia o parágrafo e aí as mães ali com os professores podem então trocar ideias e conversar a respeito daquilo que está acontecendo. Este é um momento muito especial, é um momento para alimentar espiritualmente os nossos pais, porque são eles que depois discipularão as nossas crianças.